Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Planejamento Estratégico e Inovação, do básico ao avançado, aula número 2. Na última aula, nós apresentamos um método simples, natural e intuitivo para fazer o planejamento estratégico. Lembrando que o nosso propósito é desmistificar o planejamento estratégico. Nesta aula, nós vamos explicar melhor e com mais exemplos o processo de prototipação, que basicamente é um processo de análise em partes, e que é chave na transição do plano estratégico para as ações, gerando resultado e aprendizagem com agilidade. Esta é a versão de janeiro de 2022. Este é o conteúdo da segunda aula. A prototipação é um processo onde executamos uma parte do plano. Podemos executar uma parte do resultado ou uma parte do processo. Um dos principais propósitos da prototipação é sair da inércia e obter resultados rápidos. Esse resultado do protótipo será foco de avaliação, portanto, o resultado de um protótipo pode ser positivo ou negativo, pois é um processo de mudanças ou a execução de algo novo, mas nós sempre teremos aprendizagem. Esta aprendizagem é fundamental para o processo de melhoria e o crescimento contínuo. Aqui nós temos uma análise simplificada de alguns benefícios ou vantagens de fazer a prototipação. A primeira é a agilidade. Por se tratar de uma parte do plano, o resultado vem mais rápido. Também é um processo que ajuda a sair da zona de conforto. O planejamento estratégico é um processo de mudanças e é comum eu ouvir desculpas como falta de recurso, tempo ou autonomia. O interessante na prototipação é que, mesmo não tendo autonomia para o plano total, você pode encontrar um protótipo que você pode executar e despertar o intraempreendedor que existe em você. Ou seja, esta é uma oportunidade incrível de transformação e crescimento. A segunda vantagem é a gestão de riscos. O protótipo, por ser uma parte do plano, também demanda menos e, em alguns casos, quase nenhum recurso ou tempo. Sempre que possível, comece com o protótipo com maior chance de sucesso. Com isso, conseguimos gerenciar os riscos e superar o medo de errar ou aliviar a resistência ao novo ou às mudanças. E mais do que isso, quando conseguimos gerenciar o risco, demandando quase nenhum recurso ou tempo, não há motivo para a desculpa de falta de autonomia. Eu sempre executei protótipos em todas as empresas que eu trabalhei, mesmo não tendo tempo, recurso ou autonomia para o projeto. E a terceira vantagem é a aprendizagem rápida e contínua. A execução do protótipo proporciona a percepção e avaliação de resultados de forma ágil. E a experiência no processo, em alguns casos, faz você entender o plano de mudanças ou, em outras palavras, cai a ficha, podendo gerar novos insights para novos projetos ou redirecionar o projeto original. Em síntese, com a prototipação, o erro tem outro sabor. Acho que, com o protótipo, o erro tem sabor de segurança e sabedoria. Gente, bora prototipar. A falta de tempo, recurso e autonomia não são desculpas. De forma prática, o processo pode começar com um planejamento estratégico simples e prático apresentado na aula anterior. Exemplo: 1. Situação atual. Eu não sei cozinhar. 2. Resultado desejado ou objetivo. Saber cozinhar. 3. Plano de mudanças. Ter uma receita. Relembrando que o planejamento estratégico é um plano de mudanças, melhoria ou crescimento e pode ser simples, intuitivo e natural, conforme falamos na aula 1. Para executar um protótipo, nós temos que escolher uma parte. Então, nesta tela, nós apresentamos a análise do resultado Saber Cozinhar em 3 partes: entrada, prato principal e sobremesa. E nós também apresentamos a análise do processo receita em 3 partes: ingredientes, modo de preparo e apresentação. Muitos planos já vêm com este detalhamento. Parece que este plano é mais complicado do que o plano apresentado na tela anterior, mas é o mesmo plano, apenas explicitamos alguns detalhes, ou em outras palavras, nós apresentamos uma pequena análise. Se você preferir, você pode fazer o detalhamento ou a análise em partes componentes utilizando ferramentas apropriadas.
Por exemplo, o diagrama de árvores pode ser feito com ferramentas digitais ou aplicativos até no smartphone. Ou você pode fazer de forma física com post-it no quadro branco. A digitação da análise em aplicativos digitais é muito fácil, rápido e conveniente, pois o próprio aplicativo arruma o layout automaticamente para você. Depois de fazer a análise dos elementos, você pode gerar várias opções. Por exemplo, para o prato principal, podemos ter lasanha, feijoada, estrogonofe, bife à parmegiana, etc. E depois de ter algumas opções, nós escolhemos uma para fazer o protótipo. Neste caso, a escolha foi pela lasanha. Este foi o plano que apresentamos na aula 1, mas nesta aula, este prato será tema do protótipo. Depois de definir o escopo do protótipo, saber cozinhar o prato principal e ter decidido pela lasanha, você pode fazer um novo plano, neste caso, o plano do protótipo. O interessante aqui é perceber que a mesma metodologia simples de planejamento estratégico está sendo aplicada nesta tela para planejar um protótipo. Ou seja, uma forma de melhorar a nossa competência em planejamento estratégico é planejar e executar vários protótipos ou testes. E este processo não é difícil. Provavelmente você já tem este tipo de pensamento e atitude, só não sabia que era protótipo ou planejamento estratégico. Aqui nesta tela, nós temos o diagrama que mostra que o mesmo processo simples de planejamento estratégico, com as 3 etapas: 1. Situação atual, 2. Resultado desejado e 3. Plano de mudanças, pode ser aplicada no negócio como um todo ou em apenas uma parte, mesmo que seja a parte mais fácil do todo, como exercício de prototipação ou teste. Após a realização do primeiro protótipo e a avaliação de resultado, você pode fazer outros protótipos ou testes. Neste exemplo, nós temos um exemplo de protótipo a partir de uma parte do processo. Neste caso, a parte focada foi o ingrediente, berinjela. Ou seja, a pessoa já passou pela experiência da primeira lasanha. E nesse segundo protótipo, irá utilizar apenas um novo ingrediente para teste, experiência ou aprendizado. O processo criativo também funciona desta forma. Nós criamos ou alteramos um elemento do todo e experimentamos para ver o resultado. Nesta tela, nós temos o planejamento do protótipo, utilizando a mesma metodologia simples e natural de planejamento estratégico. 1. Situação atual. Neste caso, já mudou para já sei cozinhar uma lasanha comum. 2. Resultado desejado. Cozinhar uma lasanha de berinjela. 3. Plano. Pesquisar como preparar o ingrediente berinjela para a lasanha e executar a receita passo a passo. Aparentemente, a prototipação e também o processo criativo parecem processos fáceis e simples. Basta gerar opções e escolher. Mas a experiência, tanto no conteúdo quanto no processo, podem ajudar a ter maior eficácia. Exemplo, saber escolher o protótipo que represente um caso particular ou que desperte uma inovação, ou qual a parte mais fácil e rápida que fomente a motivação. Em termos de processo, qual o primeiro módulo ou aquele que tira o protagonista da inércia? Caso tenha dificuldade com a prototipação, hoje é fácil e barato ter o suporte online de um facilitador de inovação. A prototipação está intimamente conectada com um ciclo de melhoria, inovação ou aprendizagem contínua. Primeiro, começamos com o planejamento do protótipo. Segundo, executamos o protótipo e vivenciamos a experiência. E 3, avaliamos os resultados do protótipo e com isso nós temos novas percepções e novos conhecimentos, que irão alimentar um novo ciclo de prototipação ou planejamento estratégico. Nós podemos aplicar o mesmo processo simples e natural de planejamento estratégico ou planejamento da prototipação em projetos ou problemas que representem bilhões de reais. Neste exemplo, nós temos 1. O tema da situação atual.
poluição do rio Tietê em São Paulo. 2. Resultado desejado, ter o rio Tietê limpo em toda a sua extensão de 1.136 km. 3. Plano de mudanças, análise da poluição, descobrir as causas da poluição, eliminar as causas e manutenção ou monitoramento, que inclui a análise da poluição, fechando o ciclo de melhoria e manutenção dessa melhoria. Como poderia ser o protótipo desse problema de bilhões de reais? Vamos utilizar o diagrama de árvore para fazer a análise ou a decomposição em partes componentes. Primeiro, a decomposição do resultado em partes componentes. A primeira parte do rio Tietê, da nascente até a Grande São Paulo. A segunda parte do rio Tietê, que fica na Grande São Paulo, e que é onde se concentra a poluição do rio. E a terceira parte do rio Tietê, após a Grande São Paulo, até desaguar no rio Paraná. E temos a análise do processo, descobrir as causas, eliminar as causas e manutenção, onde podemos incluir ideias como áreas de lazer. Qual poderia ser o protótipo ou a parte mais fácil para atingir o objetivo de ter o rio Tietê limpo? Nesta tela, nós repetimos o mesmo método de planejamento estratégico para fazer o planejamento do protótipo. Primeiro, a situação atual não muda. Temos a poluição do rio Tietê. Segundo, resultado desejado para o protótipo. Ter os primeiros 5 quilômetros do rio Tietê a partir da nascente limpo. Terceiro, em termos de processo, também não muda muito. Análise da poluição nesses primeiros 5 km do rio Tietê, a partir da nascente, descobrir e eliminar as causas e um ponto importante, manutenção e monitoramento, onde podemos pensar em áreas de lazer e esporte, até para despertar a percepção de valor em ter um rio Tietê limpo. Aqui nós temos uma visão clara do ciclo ou a sequência de protótipos. Começar com os primeiros 5 km a partir da nascente e continuar de 5 em 5 km. É claro que não precisa ser exatamente 5 km, depende da percepção, do levantamento de dados e resultado. Podemos ter, por exemplo, esta sequência. Podemos começar com o primeiro protótipo com 8 primeiros quilômetros, pois é a parte onde a poluição é menor. Depois, passar para 4 km e 2 km em partes do rio onde a poluição é maior. A questão-chave aqui é despoluir e manter o rio limpo em uma parte do rio Tietê de cada vez. Com isso, despendemos menos recursos financeiros. Independente de ser um planejamento estratégico de R$20 ou de bilhões de reais, nós podemos aplicar exatamente o mesmo processo, metodologia e desfrutar das vantagens da prototipação. Neste exemplo do rio Tietê, nós começamos pela parte mais fácil e com maior chance de sucesso. E em alguns casos, o processo pode ser ainda mais fácil. Já aconteceu de eu facilitar um projeto na indústria farmacêutica e no agronegócio, onde, após a definição do protótipo, conseguimos identificar um protagonista que já tinha executado com sucesso o plano prototipado. Com isso, ganhamos uma etapa-chave, ou um ciclo no processo de inovação contínua. Como eu mencionei anteriormente, a escolha do protótipo pode não ser fácil ou natural na direção do sucesso. Por isso, vale a pena ter o apoio de um facilitador experiente. Nesta tela, nós temos o exemplo de um protótipo executado pelo prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, no rio Tietê, na cidade de São Paulo. Ele fez uma magnífica praça nas margens do rio Tietê, com bancos, iluminação, paisagismo e vegetação, em torno de 200 metros. Próximo ao centro da cidade de São Paulo, ou seja, na parte mais poluída e sem estacionamento ou acesso, pois temos a grande avenida marginal do rio Tietê. Bom, ainda assim é um protótipo, neste caso executado por alguém que tinha autonomia.
Por outro lado, também é comum eu facilitar um planejamento estratégico e também o planejamento do protótipo, onde as soluções padrões ou de prateleira, de forma recorrente, não geraram resultado satisfatório. Mas alguns clientes escolhem não executar o protótipo e, novamente, implantar uma solução padrão ou de prateleira ofertada no mercado. Este é um caso recorrente que eu tenho visto nos últimos 15 anos no agronegócio. 1. Situação atual. Turnover de talentos. 2. Resultado desejado. Retenção de talentos. 3. Capacitar a liderança em comunicação. Um exemplo de solução padrão depois do diagnóstico apresentado na tela anterior é fornecer uma palestra para todos os líderes da fazenda com o tema comunicação. E o conteúdo de 2 ou 4 horas gira em torno da importância em saber ouvir, conhecer os talentos, capacitar, delegar e reconhecer. E é comum, após o treinamento, não fazer nenhum tipo de avaliação de resultado. Nos últimos 10 anos, eu retornei a fazer o diagnóstico com praticamente o mesmo grupo de produtores agrícolas. E o diagnóstico se repetiu. Continuam com dificuldade na retenção de talentos. Nesta tela, nós temos um exemplo de análise do plano estratégico para definição do protótipo. Primeiro, análise do resultado com foco nos liderados. Temos o grupo dos potenciais talentos, os liderados insatisfeitos, e temos também um grupo de talentos comprometidos. Não precisamos ouvir todos os grupos de uma vez. Podemos escolher um dos grupos para ouvir e fazer o planejamento do protótipo. Exemplo, protótipo para fidelizar ou reter 5 potenciais talentos. Desta forma, podemos conhecer as necessidades, capacitar, delegar, reconhecer e reter esses talentos, ou seja, protótipo com avaliação de resultado. Ainda assim, depois de fazer o protótipo com os potenciais talentos, nós podemos fazer um segundo protótipo com os liderados insatisfeitos para descobrir outros pontos de melhoria ou também com os talentos comprometidos para descobrir as boas práticas percebidas pelos liderados que muitas vezes passam despercebidas pelos líderes e gestores. A pesquisa com grupos focais praticadas pela área de marketing com clientes tem muito em comum com o processo de prototipação e pode ser aplicada na gestão de pessoas. Outra forma de fazer a análise do processo deste exemplo é em relação ao desenvolvimento dos líderes. Podemos começar com o protótipo com os melhores líderes para descobrir o caminho das pedras. Depois, com os líderes com dificuldade de retenção de talentos. E um terceiro protótipo, já com o aprendizado dos 2 primeiros protótipos. Ouvimos as necessidades dos líderes que estão na sua primeira experiência como gestores. Cada um destes grupos podem apresentar necessidades e estratégias diferentes de retenção de talentos. Novamente, aplicamos o conceito de grupos focais. O conceito de prototipação ou teste em menor escala não é difícil ou complicado. Mas se a empresa não tiver a cultura da prototipação ou a cultura da inovação, a prototipação pode não ser executada, como eu já vi acontecer em muitas empresas, mesmo quando eu facilito o planejamento da prototipação. Por exemplo, nas fazendas, o produtor tem como hábito fazer testes com novos produtos ou processos, escolhendo apenas um talhão ou uma parte pequena da sua área plantada. Isso já faz parte do seu cotidiano ou das boas práticas da área técnica. Mas eu não vejo ainda como natural a prática da prototipação nas áreas administrativas das fazendas. Por não ter a cultura ou habilidade na prototipação, podemos perder oportunidades incríveis ou importantes de inovar ou aprender com agilidade. Nesta tela, nós temos um exemplo real de um vendedor autônomo e também de uma grande multinacional do agronegócio. O plano estratégico é exatamente igual. O objetivo é fidelizar clientes e o caminho, gestão de relacionamentos com os clientes ou simplesmente conhecer os clientes. O planejamento do protótipo pode ser simples com foco no objetivo, fidelizar apenas um cliente ou o primeiro cliente de uma série. E o plano com foco em conhecer o comportamento de compra desse cliente com essas etapas. Saber o que compra, quando compra, para que compra e oportunidades.
Eu fiz este plano com alguns vendedores autônomos e muitos não executaram esse protótipo simples. Enquanto que a multinacional do agro executou o protótipo e conseguiu fidelizar os clientes que geram maior rentabilidade e, com isso, ganharam competitividade. Outro exemplo simples e comum. Objetivo: motivar os funcionários. Plano de ações: dar feedback, ou seja, ter um processo e fazer com regularidade. Eu já facilitei vários planejamentos de desenvolvimento da liderança e esse plano estratégico é comum de aparecer. Planejamento do protótipo. Objetivo: ter um funcionário motivado. Processo ou plano. Agenda e processo. O processo é simples. Pode fazer o planejamento estratégico do funcionário com essas 3 etapas. 1. Como ele está hoje. 2. Quais são os objetivos profissionais. E 3. O que fazer para atingir os objetivos. Para minha surpresa, alguns líderes relataram que sabiam fazer o processo com essas 3 etapas, mas nunca deram atenção à necessidade de agendar, e por isso o feedback não acontecia. Com o protótipo, esse comportamento do líder ficou evidente e fácil de corrigir. A execução de um protótipo, por mais simples, fácil e óbvio que possa parecer, pode trazer novas percepções, tanto em termos de conhecimento, mas o maior ganho é quando conseguimos perceber atitudes ou comportamento que realmente estão impedindo de atingir os nossos resultados desejados. E, se esse processo de prototipação ocorrer com frequência e regularidade, nós teremos como resultados inovação e crescimento contínuo. Revisando o conteúdo desta segunda aula do curso Planejamento Estratégico e Inovação. A prototipação é um processo onde executamos uma parte do plano. Podemos executar uma parte do resultado ou uma parte do processo. Um dos principais propósitos da prototipação é sair da inércia e obter resultados rápidos. Com este resultado rápido, nós podemos avaliar o processo e o resultado, gerando aprendizagem ou novos insights para inovar ou corrigir o plano. E o protótipo é um elemento-chave no processo de melhoria ou inovação contínua. Encerrando a segunda aula do curso Planejamento Estratégico e Inovação, do básico ao avançado. Nesta aula, nós detalhamos um pouco mais o conceito de prototipação, com exemplos reais, simples e práticos. Na próxima aula, nós iremos focar o processo decisório. Se por um lado a prototipação gera novos conhecimentos, como nós lidamos com cada vez mais informação e conhecimento para gerar melhores decisões. Com a próxima aula, nós completamos os 4 elementos básicos do planejamento estratégico: metodologia, prototipação, conhecimento e tomada de decisão. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.